Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos aí entender um pouco por que um transdutor de pressão de zero, uma saída de 0 a 10 volts e uma escala de 0 a 400 bar, por que ele envia um sinal aí, por exemplo, se ele tiver com a pressão de 200 bar, por que ele vai enviar apenas 5 volts ao CLP? Nós estávamos tratando essa questão aqui e eu tinha comentado de um problema de fechamento em uma máquina e não dá para detalhar tudo em um vídeo. E eu falei que se tiver uma pressão de 200 bar aqui nesse cilindro hidráulico, que está na mesma linha do transdutor de pressão, esse transdutor ele é um transdutor com saída de 0 a 10 volts, e a escala dele é de 0 a 400 bar. Isso aqui seria de uma injetora Rutil, mas tem outros fabricantes de injetor aí que também usa a mesma escala, similar aí. Então, por que quando, se o transdutor é de 0 a 10 volts, ele é de 0 a 400 bar? Por que então que com a pressão de 200 bar ele está enviando apenas 5 volts ao módulo de entrada do CLP? Nós já falamos em outro vídeo aí também que o módulo de entrada seria esse módulo MAD42 e que aqui nós colocamos aqui o transdutor de pressão como entrada e que se lá tiver uma pressão de 200 bar eu vou ter 5 volts aqui nesse conector. Então eu coloco o multímetro na escala de tensão contínua, coloco a ponteira vermelha nesse borne e a ponteira preta nesse borne aqui. E se o transdutor tiver lá com uma pressão de 200 bar na entrada do transdutor, se ele está com uma pressão de 200 bar aqui, então ele transforma essa pressão hidráulica em um sinal elétrico e ele vai mandar 5 volts aqui. Então por que ele manda apenas 5 volts? Vamos voltar aqui. Eu vou medir aqui, se ele tiver em todas as condições normais, vai ter 5 volts aqui. Então vamos à calculadora só para nós entendermos essa questão. Então a saída do transdutor é de 0 a 10 volts. Então aqui eu já coloco 10 volts. A escala do transdutor é de 0 a 400 bar. Então eu divido então 10 por 400. Então eu divido 10 por 400. Então isso quer dizer que a cada 1 bar ele manda 0,025 volts aí na entrada analógica do CLP. Então mandando 0,025 volts a cada 1 bar, eu vou fazer vezes 200, que eu falei que na entrada ali do transdutor, na sua conexão hidráulica, teria uma pressão de 400 bar. Então eu faço vezes 400, ou seja, vezes 200. Então vezes 200, repare que ele deu aqui 5 volts. Então é muito fácil de nós conseguirmos aí compreender a questão. Nos outros vídeos eu acabei não detalhando essa questão, mas eu resolvi fazer esse vídeo para detalhar essa questão porque tem mais alguns segredos aí. Então, como que tem mais alguns segredos? É para nós não ficarmos calculando, para o vídeo não ficar muito longo, nós já deixamos alguns cálculos prontos aí. Então nós vamos falar sobre estes cálculos. Por quê? Está aqui em bloco de notas. Então veja que nós falamos aqui que a saída do transdutor é um sinal de 0 a 10 volts, independente da sua alimentação, porque o transdutor normalmente ele é alimentado de 10 a 30 volts. Então dentro desse range aí, independente, a sua saída é de 0 a 10 volts. Então se a saída de sinal é de 0 a 10 volts e a escala dele é de 0 a 400 bar,
A cada bar eu tenho 0,025 volts. Eu faço vezes 200 bar, que seria aquela pressão que eu falei que ele estaria submetido a ela. Então, ele transforma essa pressão em um sinal elétrico. Então, medindo lá na entrada analógica do CLP, eu teria aí 5 volts na entrada analógica do CLP. Eu resolvi fazer mais alguns cálculos aqui para nós compreendermos o seguinte. De repente, dá algum problema num transdutor como esse, e é solicitado a compra do transdutor de acordo com as descrições do mesmo usado na máquina. Vale lembrar também que lá no esquema elétrico da máquina, normalmente o fabricante, em alguma das páginas lá, ele especifica qual é a pressão máxima do transdutor, qual é a sua escala. Então é importante nós conhecermos isso se for fazer uma substituição. Mas eu fiz alguns cálculos aqui mudando a pressão. Por quê? Nós teríamos aqui, por exemplo, transdutor de várias pressões. Então veja que no mesmo modelo de transdutor, sendo ele de 0 a 10 volts a saída, veja que ele tem várias pressões aqui, várias escalas de pressão. Então veja que ele tem de uma escala negativa, ele começa aqui com negativo, e veja que ele vai até 1000 bar. Então nós fizemos aí alguns cálculos para nós entendermos algumas questões. Digamos que a máquina lá ela tem o transdutor que está conectado a ela é de 0 a 400 bar. Aí digamos, isso já aconteceu comigo, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Digamos que foi orçado aí e o comprador aí ele achou de um outro fabricante aí o transdutor com uma escala bem maior do que a que está sendo usada e com o preço aí, o custo do transdutor bem mais em conta do que o transdutor compatível aí com o que está sendo usado. Aí digamos que ele vai e compra esse transdutor aqui. Só que o que acontece lá no software da máquina? Em algum lugar lá o fabricante da máquina, quando ele fez toda a parte de software, toda a parte de programação, isso tem na injetora Rutil, provavelmente tem nas demais, muitas delas eu não consegui achar essa página, mas é até interessante se nós conseguíssemos achar essa página e até ter acesso. Mas lá numa página da máquina, por exemplo, na Rutil tem uma parte de setup lá que o fabricante está especificando, olha, o transdutor é de 400 bar. Aí beleza, digamos que o comprador ele comprou um de 0 a 600. Aí você vai lá conectar na máquina e você vai ter aí alguns probleminhas. Por quê? O de 0 a 400 bar, ele por 1 bar ele manda 0,25 volts, porém o de 0 a 600 bar ele manda por cada bar de pressão ele manda 0,016 volts aí. Então, uma pressão aí de 200 bar, ele teria lá na entrada do CLP 3,3 volts. E o de 0 a 400 bar, lá na entrada do CLP a 200 bar de pressão, ele tem 5 volts. Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer esse transdutor funcionar, a menos que você tenha acesso a essa página ou a essa tela da máquina e que você consiga especificar ao CLP da máquina que você está trocando aí a escala do transdutor para que o CLP ele venha fazer a conversão do sinal da pressão hidráulica ao sinal elétrico e fazer esse sinal elétrico aparecer na tela da máquina
aí de acordo com o transdutor de pressão anterior. Então nós fizemos alguns cálculos aqui desde o transdutor de 0 a 10 volts e 0 a 400 bar. Veja que lá na saída analógica, na entrada analógica do CLP, ele vai estar mandando 10 volts. Conforme vai subindo a escala do transdutor de 0 a 250, 0 a 350, 0 a 400, 0 a 500, 0 a 600, veja que o final aí do cálculo que nós fazemos vai dando valor decrescente, ou seja, se nós não especificarmos para o CLP que nós mudamos a escala do transdutor, então isso vai dar aí uma diferença na leitura final aí da tela do monitor da máquina ou da IHM. Mas qual é o problema com relação a tudo isso? Por exemplo, se eu coloco um transdutor desse, a leitura dele vai dar menor do que a leitura do transdutor de 0 a 400 bar. Qual é a solução? É manter sempre a mesma escala, colocar sempre um transdutor correspondente ao transdutor que estava sendo colocado. Porque qual vai ser o problema nesse caso? No caso da Rutil, por exemplo, ela tem uma pressão lá, digamos que o operador lá, o preparador, ele colocou 180 bar de pressão de travamento. Beleza, ela vai dar pressão de travamento. Em qual momento que o grupo injetor ele vai injetar o material? O grupo injetor ele só desce para injetar o material se ele atingir a pressão programada, ou seja, se o operador, o preparador, ele colocou 180 bar, a leitura lá ela precisa atingir no mínimo 170. Se ele chegar a 169, a máquina não injeta. Então, esse seria o problema. Então, por exemplo, se sempre aparecer um valor menor, ele não vai estar de acordo com o especificado. A máquina ela vai entender que não atingiu a pressão de travamento, então não poderia injetar esse material. Então, ela fica sempre tentando recuperar essa pressão ou fica sempre tentando dar a pressão de travamento aí. No manômetro geral você vai ver que ele vai ficar próximo ali dos 190, 200 bar. E às vezes a pessoa fala, não tá injetando, será se vulcanizou? Não é que não está injetando porque não vulcanizou, é porque a máquina ela não terminou o processo anterior. Qual foi o processo anterior à injeção? O processo de uma injetora Rutil anterior à injeção seria seria atingir a pressão de travamento do molde. Então atinge a pressão de travamento do molde, então ela vai e injeta o material aí. Então se a pressão não tiver aí próximo do valor programado, se a leitura de pressão não tiver próximo do valor programado, se tiver abaixo de 10, por exemplo, tiver 11 bar abaixo, então ela entende que não atingiu a pressão de travamento. Então esse seria um problema aí. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aí, para nós compreendermos com relação a essa questão. Beleza? Um forte abraço e até mais.